Olá, espero que esteja tudo bem com você, né? Eu sou o Nilson, sou um amigo de Jesus, faço parte do Instituto Jesus Cristo, do Ministério Permanecer. Eu estou aqui em São Paulo, capital, né? E tenho o prazer, né, essa semana, de participar com você dessas devocionais desse livro, né? Tudo para ele, de Oswald Chambers, né? Tem sido muito bom durante o ano participarmos juntos aí. E hoje eu quero ler, né, uma devocional aqui que está lá em dia 6 de outubro, né? Hoje é 6 de outubro de 2025, hoje é segunda-feira. E a natureza da regeneração. A natureza da regeneração. Eu falei na devocional de ontem que esta semana nós teríamos algumas devocionais assim muito preciosas, que iam tratar de temas bem assim abordados, né, que normalmente são abordados no Ministério Permanecer. Então a gente quer pensar um pouquinho sobre isso. Então lá, a natureza da regeneração. E o texto que ele nos dá como texto base, né, para a nossa leitura de hoje, está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar pessoas. Ele destaca, né, uma parte desse versículo aqui no devocional que seria quando, né, aprouve revelar seu Filho em mim. Então, um recorte aí desse texto que nós demos. Quando aprouve revelar o seu Filho em mim. É interessante. Se Jesus Cristo me regenerar, qual o problema que ele enfrenta? É simplesmente este. Tenho uma hereditariedade na qual não tenho palavra ou decisão. Não sou santo, nem é provável que venha a ser. E se tudo que Jesus Cristo pode fazer é me dizer que devo ser santo, seu ensino somente me leva ao desespero. Mas se Jesus Cristo é verdadeiramente um regenerador, alguém que pode colocar sua própria hereditariedade de santidade em mim, então posso começar a ver o que ele quer dizer quando diz que devo ser santo. A redenção significa que Jesus Cristo pode colocar em qualquer pessoa a natureza da hereditariedade que estava nele mesmo, e todos os padrões que ele nos dá estão fundamentados nessa natureza. Significa que seu ensinamento é para ser aplicado na vida que ele coloca dentro de nós. A atitude adequada de minha parte é simplesmente concordar com o veredito de Deus sobre o pecado conforme julgado na cruz de Cristo. O ensino do Novo Testamento quanto à regeneração afirma que quando uma pessoa é atingida por sua própria percepção da necessidade, Deus coloca o Espírito Santo em seu espírito. E o seu espírito é vivificado pelo Espírito do Filho de Deus, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4,19. O milagre moral da redenção é o fato de que Deus pode colocar uma nova natureza em mim, por meio da qual posso viver uma vida totalmente nova. Quando finalmente alcanço o limite da minha necessidade e reconheço minhas próprias limitações, então Jesus diz: Bem-aventurados sois, Mateus 5,11. Mas devo chegar a esse ponto. Deus não pode colocar em mim a pessoa moralmente responsável que sou, aquela natureza que estava em Jesus Cristo, a menos que eu esteja ciente da necessidade que tenho dela. Assim como a natureza do pecado entrou na raça humana por meio de um homem, o Espírito Santo entrou na raça humana por meio de outro homem. Romanos 5, 12 a 19. E a redenção significa que posso ser liberto da hereditariedade do pecado e que por meio de Jesus Cristo posso receber uma hereditariedade pura e imaculada, a saber, o Espírito Santo. O que me chama a atenção nessa devocional de hoje, até eu falei que tem tudo a ver com a ideia do permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, né, como você sempre ouve, né, da onde vem o ministério permanecer, é aquela ideia de que Cristo está em você, Cristo habita em você e Cristo quer viver através de você. A vida, né, que nós queremos viver não é uma vida
estabelecida por nós, ou Deus não chegou simplesmente e nos deu regras, ensinos e disse, olha, você tem que fazer isso. Mas não, ele colocou dentro de nós Cristo, né? O próprio Cristo habitando em nós. E essa perfeição, né? Essa vida perfeita que se chama Jesus, que é uma pessoa, é o próprio Deus habitando dentro de nós, ele muda o nosso comportamento, ele muda a nossa natureza. Então aquela natureza minha pecaminosa, ela deixa de existir e agora eu passo a ter a natureza de Jesus. Então quando Chambers fala aqui que Jesus, né, ele não disse simplesmente que eu devo ser santo, que você deve ser santo. Não foi simplesmente, olha, você tem que ser santo. Mas ele também nos deu condições para podermos ser santos. Então nós podemos ouvir Jesus nos dizendo, sede santos, né? Como está lá em Mateus, sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste, porque ele, né, que é perfeito, habita dentro de nós. Então se nós deixarmos Cristo viver através de nós, se tudo que nós vamos fazer, nós deixarmos Cristo, né, falar dentro de nós e nós fizermos exatamente o que Cristo está dizendo para fazermos, com certeza a perfeição de Cristo vai se manifestar na nossa vida e nós vamos conseguir ser santos. Então, a Chambers aqui ele coloca que se dependesse, né, de nós, da nossa natureza, para nós tentarmos guardar, né, a palavra de Deus, para tentarmos viver aquilo que Deus falou, nós não conseguiríamos. Mas é exatamente porque Cristo está em nós, nós conseguimos. Então, olha a regeneração, como ela é linda, né? Porque se Deus simplesmente falasse para mim e para você, ele simplesmente falasse lá na cruz do Calvário, olha, estão perdoados os teus pecados, pronto, agora viva para Deus. Se ele só falasse isso, né, estão perdoados os seus pecados, agora viva santamente, nós não íamos conseguir. Então Deus não apenas perdoou os nossos pecados, mas aí ele colocou Jesus dentro de nós, o próprio Filho habitando em nós através do Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos, tenhamos condições de viver de uma maneira santa. Tá? Então a presença de Jesus em nós faz parte da regeneração. Então quando aqui na devocional eu falei regeneração, é isso. Né? Deus não apenas nos perdoou, mas gerou de novo, né? Gerou uma nova vida dentro de nós. Isso é regenerar. Ele gerou de novo uma nova vida dentro de nós, ou seja, Cristo sendo formado dentro de nós, Cristo vivendo através de nós. E aí nós conseguimos viver. Então, o que eu coloquei bem de prático para nós aqui nesse devocional? Eu diria para você assim, não tente viver a vida cristã achando que você tem que cumprir regras e que a Bíblia é um livro de regras morais e de ordens de Deus. Não. Ali está o padrão do que Deus realmente sabe que eu e você podemos viver se deixarmos Cristo viver. Então o que você tem que fazer? Permanecer em Jesus. Né? Ele já está em você. Você conversa com Jesus lá dentro de você. Então o que você tem que fazer? Permaneça em Jesus, ou seja, esteja 24 horas por dia ali, todo instante, todo momento, ouvindo Jesus, procurando deixar Jesus viver através de você. E aí você consegue viver a vida cristã. Então a vida cristã não é um esforço. A vida cristã é o resultado da capacitação de Cristo, que é a vida que está dentro de mim e de você. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o teu amor é imenso, o teu amor é tão grande. O Senhor sabia, Deus, que por nós mesmos nós não conseguiríamos viver de uma maneira que agrade o Senhor. Mesmo o Senhor nos perdoando ali na cruz do Calvário, se o Senhor não nos regenerasse, se o Senhor não nos desse uma nova vida através da vida de Cristo dentro de nós, nós não conseguíamos viver para o Senhor. Então, obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas pede que sejamos santos, mas o Senhor nos deu condições para que possamos e consigamos ser santos. Obrigado por Jesus em nós. Amém. Pensa nessa palavra, né? Passa um período aí, talvez esse dia, refletindo sobre isso. Deus vai falar muito mais no seu coração e ao meu. Compartilha com alguém essa palavra, né? Divulga aí o Ministério Permanecer. Eu creio que Deus quer abençoar muitas vidas. E você pode ser um instrumento, curtindo, né, esse vídeo, compartilhando, né? Falando para alguém. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.